Domingo, 7 de dezembro de 1958. Ken Martin e sua esposa, Barbara, haviam passado a noite anterior em uma confraternização antecipada de Natal e ainda estavam em clima de festa. Como eles queriam fazer algumas decorações natalinas em sua casa, o casal saiu com suas 3 filhas. Barbara, conhecida como Barbie, de 14 anos, Virginia, de 13 anos e Susan, de 11. No final da manhã daquele dia, todos os 5 deixaram sua casa em Portland, Oregon, no carro da família, um Ford 54, e pegaram a rodovia para colher plantas que pudessem usar para fazer guirlandas de Natal. No dia seguinte, segunda-feira, 8 de dezembro, o chefe de Ken, Taylor Eccles, notou que um de seus melhores funcionários não tinha ido trabalhar. Ele tentou entrar em contato, mas não teve resposta. As professoras das filhas do casal também notaram a ausência das meninas na última semana de provas. Naquela noite, Taylor ligou para a polícia e denunciou o desaparecimento da família Martin. A polícia chegou à casa da família na Avenida 56 pouco antes da meia-noite. Eles encontraram uma pilha de roupas na máquina de lavar, além de alguns pratos secando na prateleira. A casa parecia um lugar para o qual a família tinha intenção de voltar. Mas eles nunca mais voltaram. O que aconteceu com a família Martin? No mesmo dia em que os Martins desapareceram, um Chevrolet branco com registro de Los Angeles foi encontrado abandonado em Cascade Locks, a mais de 60 quilômetros da casa da família, em Portland. O carro não era o veículo dos Martins, mas ainda assim era suspeito. Alguns dias antes, 2 ex-presidiários, Roy Light e seu cúmplice, foram acusados de roubar o mesmo carro, mas eles estavam foragidos e não foram encontrados. Mas algo ainda mais suspeito foi descoberto nos arbustos, perto do Chevrolet branco. Uma pistola Colt Commander 38, coberta de sangue já ressecado. Não há dados oficiais sobre a quem o sangue pertencia ou se ele foi testado, mas, mesmo sem nenhuma informação sobre o sangue, a própria arma contava uma história surpreendente. 2 anos antes de ser descoberta nos arbustos ao lado do Chevrolet branco abandonado, a arma estava na prateleira de uma loja de variedades e havia sido roubada. A pessoa acusada do roubo foi Donald Martin, o filho mais velho e único filho homem de Ken e Barbara. Na época, ele trabalhava na loja de variedades e foi demitido por roubar o equivalente a $2.000 em mercadorias. Mas quando seus pais e irmãs desapareceram, Donald estava a quilômetros de distância, em Nova York, segundo a Marinha norte-americana. Várias testemunhas relataram ter visto a família naquele domingo fatídico. O proprietário de um posto de gasolina em Cascade Locks, a área onde o Chevrolet branco foi descoberto, disse que a família comprou 5 galões de gasolina às 4 horas da tarde e continuou dirigindo para o leste. Um pouco depois, eles foram vistos em Hood River. Uma garçonete do Paradise Snack Bar se lembra de tê-los servido. Outro garçom se lembra de ter visto os 2 ex-presidiários que estavam conectados com o roubo do Chevrolet branco. E ele lembra que esses homens foram embora logo depois que a família saiu, como se os estivesse seguindo. Vários motoristas que passavam pela rodovia avistaram a família ao anoitecer na margem do rio Columbia. Ao longo de vários meses, descobertas vieram à tona para construir um quadro ainda mais sinistro e perturbador. Em 28 de dezembro, foi descoberta a última de 3 pistas em Cascade Locks. Na área próxima onde foi encontrado o Chevrolet branco e a arma, a polícia encontrou uma luva. A luva pertencia claramente a uma mulher e, de acordo com parentes, parecia com a mesma luva que Bárbara costumava usar. No entanto, essa trilha de pistas não levou a lugar algum, já que a polícia não conseguiu extrair mais nenhum dado ou conectar as evidências. Em fevereiro de 1959, um detetive amador encontrou marcas de pneus indo em direção a um penhasco perto da cidade de Dallas. Os rastros combinavam com os pneus do carro da família Martin. O FBI investigou o local e encontrou vestígios de tinta, confirmando que a tinta era a mesma usada no modelo do carro pertencente aos Martins. Agora, trabalhando na teoria de que a família pode ter acidentalmente caído no penhasco, as autoridades vasculharam o rio atrás da represa Bonneville e chegaram a usar um sonar para tentar achar alguma coisa, mas eles não encontraram nada.
Em 1º de maio de 1959, 6 meses depois do desaparecimento da família Martin, uma sonda de perfuração que funcionava no rio Columbia, perto da cidade de Dallas, acidentalmente engasgou em alguma coisa que tinha um peso substancial em sua broca. Os funcionários da sonda de perfuração tentaram puxar este objeto pesado para cima, mas ele rapidamente se soltou da broca e afundou novamente. Eles não conseguiram recuperá-lo. No dia seguinte, um pescador e sua esposa avistaram 2 corpos flutuando rio abaixo, perto de Cascade Locks. 2 dias depois, um dos corpos foi encontrado a 112 quilômetros a oeste da cidade de Dallas, na margem norte do rio Columbia. Os registros dentários mostraram que o corpo era da pequena Susan, o membro mais jovem da família Martin. E no dia seguinte, o corpo de Virginia apareceu perto da represa Bonneville. O xerife local concluiu que a sonda de perfuração acidentalmente enganchou no carro Ford da família e pode ter aberto uma das portas, permitindo que os corpos das meninas mais novas emergissem. A área foi intensamente revistada, usando tecnologia de sonar e helicópteros, mas nem o carro, nem os corpos dos outros 3 membros da família foram encontrados. Enquanto isso, a autópsia das 2 garotas confirmou que elas realmente morreram afogadas. Mas o que aconteceu? A família Martin teria sofrido um acidente horrível ou seria algo mais sinistro? Os motoristas que passavam pela rodovia afirmaram terem visto a família na margem norte do rio ao anoitecer. Provavelmente eles estavam colhendo as plantas que planejavam para os enfeites de Natal. Isso significava que já estava escuro quando eles voltaram para a margem sul de Dallas, o local onde eles provavelmente caíram e foram parar no rio. Ken Martin teria dormido ao volante ou simplesmente não viu o precipício à sua frente devido à escuridão. Este caso, como muitos outros, está cheio de perguntas, mas poucas respostas. Será que os 2 presidiários que foram vistos seguindo a família Martin fora do Paradise Snack Bar em Hood River e que foram acusados de roubar o Chevrolet branco encontrado nas proximidades têm alguma coisa a ver com a morte da família? Mas a maior questão neste caso tem a ver com o único membro sobrevivente da família Martin, o filho mais velho, Donald. Sua conexão com a arma encontrada perto do Chevrolet não é onde a estranheza termina. Ele não voltou para Oregon quando sua família desapareceu, e só fez isso em março de 1959, apenas para liquidar o patrimônio da família como único herdeiro. Ele também não compareceu para resolver sobre o funeral de suas irmãs Susan e Virginia. Os restos mortais das meninas foram cremados e deixados no mausoléu de uma igreja em Riverview, e como não foram reclamados por mais de uma década, foram levados para o cemitério da família em dezembro de 1969 por um parente que não teve o seu nome divulgado. Enquanto isso, Donald Martin herdou a propriedade de seus pais, depois a vendeu e mudou-se para o Havaí, onde se casou e teve 2 filhos. Ele nunca falou sobre seus pais e irmãs para a imprensa, até falecer em 2004. Segundo todos os relatos da época, o relacionamento de Donald com sua família era tenso. Ken e Barbara eram aparentemente pessoas muito rígidas e extremamente religiosas. Após o incidente de roubo na loja onde Donald trabalhava, eles o enviaram para uma faculdade cristã, a qual abandonou para se alistar à Marinha dos Estados Unidos. Mas houve um conflito ainda maior entre Donald e seus pais. Segundo relatos de amigos da época, os pais de Donald o tratavam com muito desdém, principalmente depois que eles descobriram que Donald estaria tendo um caso com outro homem. Donald era claramente a ovelha negra da família, e a teoria mais amplamente aceita na época pela maior parte da imprensa é que ele teria contratado os 2 ex-presidiários para jogar seus pais e suas 3 irmãs de um penhasco, fazendo tudo parecer um acidente. Porém, a polícia nunca foi capaz de confirmar ou até mesmo refutar essa teoria, e o caso foi arquivado como acidente. E você? Já ouviu falar dessa história? Teria alguma teoria do que realmente teria acontecido com a família Martin? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.